gravando, cadê? Olá, então estamos começando a nossa live aqui, tá? Nossa live de avaliação da aprendizagem. Vamos discutir alguns tópicos bem bacanas hoje. O material da aula de hoje ele já está no Canvas, tá? Eu coloquei agora à tarde esse material. Então a gente tem um novo material lá no Canvas. Eu vou projetar aqui, mas está tudo lá, tudo que eu usar aqui está lá. Então não tem problema nenhum, não fiquem preocupados em relação a material. Deixa eu só compartilhar a minha tela para que vocês possam ver o material e começarmos. Vamos ver a tela, questão, atividades do bloco 2, permitir. Pronto, eu quero começar mostrando isso aqui para vocês. Conseguem ver a tela que eu estou compartilhando, meu povo? Conseguem dar uma olhadinha nisso? Então, vamos dar uma olhadinha. O que é isso que eu estou mostrando para vocês? O que é isso que está aparecendo na nossa tela? Sabe o que é isso? É a caderneta da Rede Municipal de Salvador. Em cima tem a pergunta: como é a avaliação na Rede Municipal de Salvador? E embaixo eu te dou um fragmento da caderneta. Olha o que diz a caderneta: acompanhamento das aprendizagens avaliadas, segundo ano da escolarização. O número do aluno, o nome do aluno, o nome social do aluno. Aí, alguns dados, se ele é acompanhado, né, por algum serviço a mais de educação para educação inclusiva, né, se ele usa recursos do AEE, etc. Mas olha que bacana, é isso que eu quero mostrar para vocês na caderneta. Olha que coisa interessante, ó. Língua portuguesa. Aí tem um pedacinho da caderneta aqui. Leitura. Apreciar textos literários e participar de intercâmbio posteriores à leitura. Então, apreciar os textos e participar do intercâmbio de ideia, né, da discussão após a leitura. Aí você tem uma coluna. Diagnóstico inicial. Primeira unidade didática, segunda unidade didática, terceira unidade didática. E uma legenda de como é que o professor vai preencher isso, como A, não trabalhada, B, ainda não realizada, C, realiza com apoio, D, realiza com autonomia. Olha que interessante essa caderneta. Tem vários aspectos dessa caderneta que a gente precisa discutir. Tem vários aspectos dessa caderneta que a gente precisa parar para refletir, porque ela fala muito sobre concepção de avaliação. Primeira coisa que ela coloca na primeira coluna é o quê? Um diagnóstico inicial. O que é isso? Vamos discutir num texto hoje sobre o que é isso, esse diagnóstico inicial, mas vocês já falaram nas aulas. Depois ele pega as 3 unidades, mas ele não quer uma nota. Ele coloca os parâmetros aqui de avaliação, né? Ele coloca os atributos aqui como assim, não trabalhada, então é um objetivo que ainda não foi trabalhado, né? Um indicador que não foi trabalhado, ainda não realiza, ainda não consegue, realiza com apoio, realiza com autonomia. Então, por exemplo, reconhecer que há diferentes propósitos de leitura, o número 3, tá? O que é que ele já fazia desde o diagnóstico inicial? Né? Na unidade 1, na unidade 2, na unidade 3. Repara que o que é que ele está querendo ver aqui, né? Ainda não realiza, realiza com apoio ou realiza com autonomia? Então, olha que interessante esse acompanhamento avaliativo. Ele não está pensando numa nota, se esse aluno vale 6, se esse aluno vale 8. Mas assim, será que esse aluno já realiza isso? Aqui você tem um objetivo de aprendizagem, ó. Apreciar textos literários e participar dos intercâmbios posteriores à leitura. Aqui você tem um objetivo de aprendizagem. Esse objetivo o aluno já realiza com autonomia, que seria o máximo de, ou ele só realiza se for com apoio, se o professor estiver ali ajudando, se os colegas estiverem ajudando. Ou ele ainda não realiza. Então, olha que interessante essa concepção de avaliação que você coloca nessa caderneta. Tá? Essa é a caderneta oficial da Rede Municipal de Salvador. Para elaborar essa caderneta, o que é que eles precisaram? Primeiro, estabelecer os objetivos de aprendizagem. Você me pergunta, onde é que eu encontro esses objetivos de aprendizagem? Ó, eles estão no referencial curricular do município de Salvador.
Mas além do referencial curricular, eles foram transpostos, eles foram copiados todos para a caderneta. A caderneta não é só esse trechinho, não. A caderneta é enorme, tá? Tem para todos os objetivos de aprendizagem. Então, gente, olhar a caderneta de Salvador é fantástico para vocês que vão trabalhar em escolas, mesmo que você não trabalhe na escola pública, até para você conhecer, para você usar na escola particular isso aí, porque está muito bem pensada essa concepção de avaliação. E aí, na aula de hoje, eu quero justamente trabalhar essa atividade com vocês, essa ideia do como é a avaliação na rede municipal de Salvador. E para isso a gente vai precisar ler um texto aqui que eu separei para vocês. Eu vou fazer essa leitura aqui com vocês. Se vocês quiserem pegar esse material para vocês, está lá no Canvas, tá? Ele é atividades bloco 2. E nesse bloco 2 de atividades, essa é a primeira atividade. A avaliação educacional diagnóstica, formativa e somativa. Deixa eu lhe falar uma coisa. Ó. A avaliação tem finalidades. Tá? E aqui eu vou pegar 3 finalidades que são essenciais para o pedagogo saber. Existe avaliação com finalidade diagnóstica ou inicial. Isso acontece muito e vocês já devem usar isso. Existe avaliação que tem uma finalidade formativa e outra que tem uma finalidade somativa. Vamos entender essas finalidades, tá bom? Primeira coisa, então vamos lá. A avaliação é um elemento central no processo de ensino-aprendizagem, fornecendo subsídios para que os professores e alunos compreendam o progresso e as dificuldades ao longo do percurso educativo. Ele já começa bem com essa citação do Lucchesi. A ideia de avaliação não é dar nota para ninguém, mas é que os alunos e professores compreendam seu progresso e suas dificuldades, compreendam o que é que eles estão andando e o que é que eles ainda estão emperrando. Né? E repara que é para alunos e professores, não é um negócio só para classificar alunos. Genial essa entrada. Conforme destacado por Lucchesi, a avaliação deve ser compreendida como instrumento de acompanhamento e não como julgamento final. Que é isso que a gente vem discutindo muito, a avaliação como um acompanhamento dos processos e não como o fim de um processo, a morte de um processo ali. Apesar de que você vai ver que em certos momentos ela vai se configurar num parecer final. Mas a ideia é que ela seja mais acompanhamento do que esse parecer final. Nesse sentido, é possível diferenciar 3 modalidades principais de avaliação: a diagnóstica, a formativa e a somativa. De olho nesses nomes, porque isso é bem importante para vocês. Cada uma com objetivo e funções específicas. O que é uma avaliação diagnóstica inicial? Esse nome, avaliação diagnóstica, é um nome complicado, porque no fundo toda avaliação é diagnóstica. Toda avaliação, de certa forma, você usa para estabelecer um diagnóstico. Mas essa é a mais diagnóstica de todas. Essa é aquela que se limita a fazer diagnóstico mesmo. Ela é chamada de avaliação inicial ou diagnóstica. É aquela que você realiza no início do processo educativo. Por exemplo, você vai alfabetizar uma criança. O que é que vocês aprendem lá em alfabetização? A primeira coisa que a gente tem que entender é qual é a hipótese de leitura dessa criança. Ela está em que fase aí? Ela é pré-silábica? Ela é silábica alfabética? Ela está onde? Eu preciso de um diagnóstico inicial. Essa avaliação jamais vai valer nota. Essa avaliação ela é uma avaliação para você entender o início do processo, de onde eu estou partindo. Por isso que ela é a avaliação inicial, de onde eu começo. Eu preciso saber o começo, como meu aluno estava no começo, para eu saber o quanto ele andou. Vai que eu estou achando que esse aluno aprendeu a ler maravilhas comigo, mas ele já veio alfabetizado de casa. Eu não fiz uma avaliação diagnóstica e não entendi isso. Né? Então, assim, a avaliação diagnóstica me ajuda muito a entender qual é o início desse processo. Por isso que essa é a avaliação inicial. Eu gosto mais de chamar de avaliação inicial do que diagnóstica, porque as outras duas, elas também têm sua característica diagnóstica. É que essa avaliação inicial, ela, assim, a função principal dela mesma é ser diagnóstica, mais do que qualquer outra coisa. Então, essa avaliação diagnóstica inicial, o que é que a gente pode falar sobre ela? A avaliação diagnóstica ocorre no início do processo de ensino e tem como principal finalidade
identificar conhecimentos prévios dos alunos, aquilo que vocês veem em didática, né, o tempo todo. Qual é a atividade que eu faço primeiro para entender os conhecimentos prévios dos alunos, aquelas coisas que os alunos já sabem do mundo, as concepções prévias dos meus alunos, o que é que meus alunos pensam do mundo, né, das coisas do mundo. Então, tudo isso eu posso identificar numa avaliação diagnóstica inicial. Né? Quais são as habilidades que esses alunos já apresentam, quais são as dificuldades que esses alunos apresentam. Numa avaliação diagnóstica inicial, eu posso descobrir um monte de coisa. Né? Se ele já sabe somar, por exemplo. Né? Se tem uma coisa muito interessante sobre crianças, se você muda o recipiente, ele acha que o conteúdo muda. Então, copos de 300 ml, todos os copos são de 300 ml, mas um é mais fininho, comprido, o outro é mais baixinho, gordinho. Ele acha que mudou a forma, mudou a capacidade do copo. Então, assim, há como pegar várias nuances, né? Em alfabetização você vê isso direto. E assim, você inclusive consegue ver concepções prévias do sujeito. Será que meu aluno tem fala racista? Isso é uma coisa que a gente avalia também. Porque senão eu vou ter que trabalhar nisso durante o curso, né? A depender do que se fala, das concepções dos meus alunos. Então, são conhecimentos e concepções prévias que a gente trabalha aí nessa avaliação inicial. Segundo Philippe Perrenot, né, que a gente está mostrando direto esse suíço que trouxe a tal da educação por competências, né, essa avaliação permite ao professor ajustar as suas estratégias pedagógicas de acordo com as necessidades da turma, servindo como um mapa inicial. Então pensa sempre, essa é a avaliação que determina o que? Os pontos de partida, tá, gente? Um mapa inicial, de onde eu estou partindo. Eu estou conhecendo o meu público para saber de onde eu estou partindo. Tá? Essa é a avaliação inicial. Para Hoffman, a avaliação diagnóstica não deve ser classificatória, mas sim um instrumento de investigação que orienta o planejamento docente. Um exemplo prático é a aplicação de um questionário ou atividades prévias antes de iniciar um novo conteúdo, permitindo que o professor identifique lacunas e potencialidades do grupo. Então, antes de qualquer nova abordagem, antes de iniciar qualquer sequência didática, ou na verdade o primeiro passo de uma sequência didática, ao lançar o problema da sequência, a primeira coisa que a gente tem que fazer é investigar as concepções prévias e os conhecimentos prévios desses estudantes. Então, a primeira atividade sempre vai ser sobre isso. Tem uma atividade didática da matemática que é lindo. Então, a primeira atividade sobre números. Ele coloca lá um monte de números, uma figura cheia com placa de carro, com número de casa, controle remoto, e manda os alunos buscarem onde tem número ali. Vai ter letra misturada, vai ter coisa, mas para ver se o aluno já consegue separar o que é letra do que é número, se o aluno já entende onde tem número no mundo, né? Conversa com os alunos para que servem esses números, para ver se os alunos já entendem as funções dos números. Então, essa ideia do diagnóstico, ele não deve ter um caráter classificatório, isso é muito ruim. Né? A gente não deve usar uma avaliação inicial já para dizer, olha, esses são os que se deram melhor, esses são os alunos assim assado. Não. Isso é para a gente planejar o ensino e não para a gente ficar atribuindo valores aos estudantes. E aí a gente pisa na bola, né? O mercado vai pisar na bola. Quando você vai para uma escola aí, tem essas escolas que eram muito disputadas, elas faziam avaliações iniciais classificatórias para ver se o aluno podia entrar na escola ou não. Horrível você fazer isso para dizer se a escola aceita ou não aceita, isso não é escola. Desculpa, mas isso não é escola. A função de escola é educar quem vier. Né? Então, e não essa coisa absurda de usar a avaliação diagnóstica inicial como classificatória. Meu povo, onde é que você já viu isso? Toda vez que você elabora uma sequência didática, você discute conhecimentos prévios dos alunos. Você faz alguma estratégia para que esses alunos expressem seus conhecimentos prévios. Pode ser uma roda de conversa onde os alunos vão fazer alguma coisa? Pode. Pode ser uma atividade onde os alunos já tentam resolver um problema e eles já mostram alguma coisa de como eles usam como estratégia, como eles pensam as coisas? Pode. Tá? Ideal até que seja assim.
Mas a ideia é sempre começar de uma avaliação diagnóstica inicial. Essa será a avaliação inicial. Tranquilo, meu povo? Essa é a primeira finalidade de uma avaliação, né? Da primeira modalidade, que é a diagnóstica inicial, com essa finalidade da gente traçar um perfil de o que é que esses alunos já sabem, quais são as dificuldades. Ele é nosso mapa para a gente planejar o ensino. Aí vem a avaliação formativa. Essa avaliação é muito interessante. Ah, onde é que eu vejo a avaliação inicial aqui no caderno da prefeitura? Eu vejo isso? Você vê sim. Deixa eu mostrar aqui para vocês na caderneta da prefeitura. Olha aqui, ó. A primeira coluna está escrito diagnóstico inicial. É a primeira coluna. Então, diagnóstico inicial. Eu faço uma atividadezinha com os alunos, deixo os livrinhos lá e começo a ler os livrinhos com os alunos para ver se o aluno participa, faz pergunta e etc. Faço uma roda de leitura teste. Esse aluno, ele está prestando atenção na leitura, ele fica calado, ele faz perguntas sobre a leitura, eles dormem, ele faz o quê? Né? Então, assim, como é que ele está nesse processo? Ler e compreender textos de diferentes gêneros, conto, poema, canção, etc. Texto, o textinho simples que eu der lá no meu primeiro dia, né? Como é que esse aluno se saiu? Ele conseguiu ler alguma coisa? Ele não consegue ler nada? Ele consegue fazer com a minha ajuda? Ele consegue fazer sem ajuda? Ele já é autônomo? Então, como é que ele se saiu? Eu preciso entender isso. Então, eu estou aqui, essa é uma caderneta de segundo ano. Alguns alunos chegam no segundo ano já lendo alguma coisa. Então ele já consegue, como é que está a autonomia de leitura dele? Então eu tenho um diagnóstico inicial. Eu não vou pontuar meu aluno por isso, mas isso é para eu entender o quanto ele andou durante o curso. Então eu posso muitas vezes botar aqui que ele não realiza isso, ele não conseguiu ler, mas aí eu estou começando a ver que ao decorrer das unidades didáticas ele está fazendo com a minha ajuda, com a minha ajuda. Será que no final ele conseguiu já sozinho ter autonomia? Ou ele ainda está com minha ajuda e só no terceiro ano é que ele provavelmente vai conseguir sozinho? Então é isso que eu tenho que entender. Bem, o que eu quero mostrar primeiro para vocês é isso. Diagnóstico inicial está aqui, tá vendo? Então a prefeitura pensa uma concepção de avaliação em que se faz avaliação inicial, se faz avaliação diagnóstica. Avaliação formativa. Diferente da avaliação diagnóstica, que ocorre no início do processo, a avaliação formativa acompanha o desenvolvimento contínuo do aluno. Conforme Scriven, essa modalidade de avaliação tem um caráter processual, é a tal da avaliação processual, fornecendo feedback constante, ou seja, devolutivas constantes, para melhorar a aprendizagem. O aluno vai fazendo atividades, que são atividades avaliativas, o professor vai fazendo comentários, vai dando devolutivas, sempre no sentido de melhorando essas produções. Black e Whelan reforçam que a avaliação formativa é essencial para a autorregulação, pois permite que os estudantes reflitam sobre os seus erros e seus acertos, ajustando suas estratégias de estudo. Práticas como observação sistemática, portfólio, autoavaliação são exemplos de instrumentos formativos que incentivam a participação ativa do aluno no seu próprio aprendizado. Bem, qualquer instrumento em que você dá feedbacks, você dá devolutivas para o seu aluno e diz assim, ó, aqui você já acerta, isso aqui tem que melhorar nisso, nisso, nisso. Vamos tentar? Cada vez que você vai dando essas devolutivas e os alunos vão tendo a oportunidade de tentar de novo e tentar superar o problema, tentar superar a limitação, você está fazendo uma avaliação formativa. Essa pega aquela característica mais bonita que a gente viu na avaliação. Por quê? Você faz uma atividade e que nela você coleta os dados, faz um diagnóstico, porque essa avaliação ela também você vai fazer um diagnóstico do que aconteceu, e você percebe aí o que é que você tem que mudar, o que é que o aluno tem que mudar. Você comunica ao aluno o que é que ele não está conseguindo e você comunica a você mesmo, professor, aquela sua estratégia de ensino que não está funcionando. Então a avaliação formativa ela é muito boa, tanto para o aluno quanto para o professor, porque o aluno vai aprendendo com seus erros.
Isso é bacana. E não ficando frustrado com seus erros. Porque na avaliação tradicional, você toma uma nota baixa ali pelo seu erro e você é punido pelo seu erro. Aqui você é avisado do que ainda está dando de errado, né? Erros são cometidos, erros são identificados, erros são ajustados. Isso foi um curso que eu fiz na Califórnia e tinha essas coisas escritas na parede, assim. Erros são cometidos, ou seja, erros vão acontecer. Não importa. Erros são identificados. O problema não é que o erro aconteceu. O problema é vamos identificar esses erros. Tanto a gente, professor, como os estudantes têm que saber que erros são esses. E depois os erros vão ser ajustados. A gente vai trabalhar em cima para aprender em cima desses erros. Cara, vou dizer uma informação para vocês, segura essa aí, que é da neuropsicologia, né? O que é que eles dizem assim? Aquele aluno que acertou de primeira aprende, tem uma boa aprendizagem, mas aquele aluno que tentou, errou, descobriu que estava errado ali junto com o professor e tentou corrigir, corrigiu, finalmente acertou, esse tem uma aprendizagem mais sólida do que o outro que acertou de primeira. Então, tropeçar no caminho e corrigir o tropeço, entender qual foi o tropeço e corrigir o tropeço é mais produtivo em questão de aprendizagem do que acertar de primeira, que é tão valorizado em nossa sociedade. Percebe o que a neuropsicologia está lhe dizendo? Ela diz assim, aquele aluno que tenta uma atividade e ele acerta de primeira, ele aprendeu, tudo bem. Mas aquele aluno que tenta, errou, aí o professor mostra porque é que ele está errando. Ele entende, eu estou errando é por isso. Ele tenta fazer certo agora e finalmente acerta, ou erra de novo, depois tenta de novo até que finalmente acerta. Esse que vai por esse caminho mais pedregoso, ele tem uma aprendizagem mais sólida, mais forte, né? As suas conexões neurais são muito mais fortes, mais extremas do que os que acertam de primeira. Isso é chocante para a gente, isso é interessante, que mostra então que erros são bem-vindos, erros não são malditos na educação, como a gente foi educado a ver erros sempre como uma coisa horrorosa, uma coisa que não faz sentido, uma coisa assim para a gente se envergonhar, né? A gente se envergonhava na educação dos nossos erros. Então, assim, os erros, eles não são esses monstros. Os erros, inclusive, eles são maneiras de chegar a uma aprendizagem. Olha que bacana isso. Então, ó, a gente já viu uma avaliação que é a inicial, né, o que eles vão chamar de diagnóstica. Uma avaliação que é a formativa, essa é super interessante, que ela vai acontecendo o tempo todo. Faz uma atividadezinha e aí você vai dando diagnóstico. O que é que eu posso fazer para isso? Desde observação, desde análise das tarefas que estão saindo, até eu posso fazer prova numa perspectiva formativa. Fiz uma prova ali, mas essa prova não é o fim do processo, não é o fim do mundo. Eu vou fazer coisas depois com essa prova, né, para a gente fazer. Olha aquilo que quem trabalhou comigo, né, nas disciplinas anteriores, a gente fez com a prova. Depois da prova, eu conversava com vocês sobre alguns erros que vocês cometiam, vocês iam ter uma forma de refazer a prova, só que agora vocês poderiam fazer em grupos, com consulta, quer dizer, as estratégias mudaram para corrigir esses erros. Ou seja, para aprender com os próprios erros. Isso é uma estratégia formativa, tá? Isso é uma estratégia formativa. Perceba o nome dessa modalidade de avaliação. Formativa. Ela está formando a pessoa. E é muito interessante porque ela está usando o erro de uma maneira bastante positiva. Valeu, meu povo. Vamos para a terceira. Avaliação somativa ou final. Avaliação somativa, também chamada de avaliação final. Então, a diagnóstica eu posso chamar de inicial e essa eu posso chamar de final. Ocorre no término de um ciclo de aprendizagem e tem como objetivo verificar se os objetivos educacionais foram alcançados. Eu sempre vou ver se os objetivos educacionais foram alcançados. Só que na formativa, eu estou vendo se eles foram alcançados, mas eu ainda terei mais oportunidades de tentar mais até que eles sejam. Na final, é o fim do ciclo de aprendizagem. A gente fecha um ciclo. Então aqui eu tenho que ver, finalmente agora, alcançou ou não alcançou? De acordo com Bloom, Haskell, Mandel, essa modalidade serve para classificar e certificar.
os conhecimentos adquiridos, sendo frequentemente associada a provas, exames, testes padronizados. Pois é, frequentemente, perceba assim, que prova não precisa ser sempre essa coisa somativa final. Tá? Eu acabei de discutir na nossa própria disciplina como a gente usou a prova de forma formativa. Então não é que a prova é o instrumento sempre de avaliação somativa, mas geralmente a avaliação somativa ao final é aquela que no final você, classifica e diz, pronto, aprovado ou não aprovado, nota 6, nota 7, alguma coisa desse tipo. Ela é no final do ciclo. Eu posso te dizer o seguinte, não precisa ser prova não, filho. A gente pode fazer, por exemplo, um seminário e eu dizer, ó, esse seminário é no final do curso, esse seminário é ali que você vai ter que mostrar que aprendeu os conteúdos da disciplina, mais lá o que você vai apresentar. Apresentou o seminário, avaliamos o seminário, damos uma nota, fechou. Fechou o processo. É aquela avaliação de fechamento. E nem foi prova, tá vendo? Então, assim, não é o instrumento que diz se a avaliação vai ser inicial, se ela vai ser formativa ou se ela vai ser somativa. Não é o instrumento que diz isso. Mas é o que é que você está fazendo com essa avaliação. Então, o que é que você está fazendo com essa avaliação? Se essa avaliação é para fechar ciclo, atribuir um conceito ou uma nota ao aluno, tá? Ou classificar esse aluno numa coisa, essa é uma avaliação somativa final. Aí você já vê o problema que toda a educação tradicional só se baseava em avaliações do tipo somativa. Ela só se baseava nisso. No entanto, Zabala alerta que a avaliação somativa não deve ser vista como um fim em si mesma, mas como uma síntese do percurso educativo, síntese desse percurso educativo. Quando utilizada de forma isolada, sem o complemento de avaliações diagnóstica e formativa, corre-se o risco de reduzir o processo avaliativo a uma mera medida quantitativa, desconsiderando os aspectos qualitativos do desenvolvimento do docente. Então, gente, o problema da somativa não é a existência dela, não, ela pode existir, desde que ela apareça no fim como a síntese de um percurso em que você começou primeiro fazendo uma avaliação diagnóstica, depois você teve todo um processo pedagógico em que você fez avaliações formativas, e aí você pode fazer no final, né, é o último dia do curso, né, a última semana do curso, a última semana da sequência didática que você vai trabalhar, é o fim do ano letivo agora, o fim da unidade letiva daquela unidade. Eu posso fazer uma somativa? Posso fazer uma somativa. A questão é, se você usa só somativa, como a escola tradicional usava, só somativa, você reduz a avaliação a uma mera atribuição de nota, que é o que a gente viveu a vida toda. É o que a gente vem vivendo aí a vida toda. Então, quando se falava aquela coisa assim, que está lá na LDB, que diz assim, a avaliação deve contemplar, segura essa que é essa da LDB, isso é super importante. A avaliação deve privilegiar, ela deve dar um privilégio aos aspectos qualitativos sobre os aspectos quantitativos. Os professores não souberam ler isso na LDB. O que é aspecto qualitativo sobre aspecto quantitativo? Sabe o que é aspecto qualitativo sobre aspecto quantitativo? É você fazer o seguinte, ó, a avaliação inicial do meu aluno, né, quando ele entrou no curso, ele não sabia esse monte de coisa aqui. No processo formativo, ele foi crescendo assim. Esse é o qualitativo dele. Ele é o que desenvolveu durante o curso. Aí eu faço uma avaliação final ou somativa e ele tirou uma nota lá. Tá, é uma nota final de produto. Essa nota final de produto, ela não pode ser mais forte, mais poderosa, mais pesada do que o que ele fez durante o percurso. O fim, a nota final, não pode ser maior do que todo o processo. Entendeu o que a LDB quis dizer como aspectos qualitativos não podem serem menores do que os aspectos quantitativos. Aí sabe o que a pessoa entendeu que era aspecto qualitativo? Achou que aspecto qualitativo era o aluno que é quietinho, o aluno que se comporta bem, o aluno que não falta, o aluno que chega cedo. Não é nada disso. Isso não é aspecto qualitativo. Isso é aspecto comportamental. É diferente. Tá? O aluno que não xinga na sala, o aluno que ajuda o professor com as coisas. Isso é aspecto comportamental. Isso não é aspecto qualitativo. Não é aspecto qualitativo.
Aspecto qualitativo é tudo aquilo que você conseguiu obter a partir das avaliações formativas. Ele ia errando aqui, ia corrigindo o erro e acertando assim, foi melhorando. Então ele fez uma carreira qualitativa ali. Você tem um dado qualitativo ali. Você não pode, no final, fazer uma prova final e essa prova no final é que importa. E esse processo todo não importou de nada? Só importa a nota na prova final? Não, essa nota deve ter um peso, essa nota da prova final. Mas esse peso nunca pode ser maior do que o percurso. Quero saber, antes de continuar, deu para entender isso? Sim. Tranquilo? Pronto. Então, olha quanta coisa importante aí. A gente viu 3 tipos de avaliação, né? Avaliação inicial, avaliação formativa e avaliação somativa. A gente percebe que dá para usar elas 3 associadas, tá? A inicial no começo de um curso novo, no começo de uma nova sequência didática, no começo que eu estou querendo ensinar alguma coisa, para eu saber onde eu estou partindo. A formativa, para eu ter o qualitativo dele, para eu entender como ele está aprendendo com os erros, eu vou entender que erros acontecem, erros devem ser identificados, erros devem ser trabalhados. Massa, e eles vão ser superados. Maravilha. Aí eu tenho essa trajetória. E no final eu tenho a avaliação somativa ou avaliação final, que essa avaliação me dá o fechamento do curso. Nunca essa avaliação deve ser mais pesada do que o processo formativo. Tá? Então, é essa que é a ideia. Isso é que dá mais valor aos aspectos qualitativos do que aos aspectos quantitativos. Infelizmente, não fomos educados assim. Não vivemos isso nas nossas escolas. Não estamos vivendo isso nos nossos ambientes de aprendizagem. Mas, quando eu olho a caderneta da prefeitura, e aí eu mostro de novo a caderneta da prefeitura, eu vejo aqui um diagnóstico inicial e um processo formativo aqui. Primeira unidade, segunda unidade, terceira unidade, em que eu vou contando se ele ainda não realiza, se ele já realiza mas com apoio, sempre com ajuda, ou se ele já está realizando com autonomia. Então eu quero saber isso. Eu estou num processo. Tá? E aí, nesse caso, eu posso até, durante cada unidade dessa, fazer algo que seja formativo e algo somativo no final. Mas perceba que aqui ele não está usando nota, ele não quer saber nota com número, ele está mais preocupado se alcançou o objetivo ou não alcançou. Né? Ainda não realiza, realiza com apoio ou realiza com autonomia. Aqui são os objetivos de aprendizagem. Essa caderneta é sensacional. Né? Ela atribui bem aquela coisa de avaliação. Primeiro, tenha consciência de quais são os seus objetivos de aprendizagem. Diante disso, veja como o seu aluno está, faça uma avaliação inicial. Depois, vá acompanhando a evolução deste estudante. Né? Vai fazendo um processo formativo. Ao final, você pode até fazer processos somativos. Tá? E colocar um conceito final aquilo ali. Mas sempre levando em conta que os meios, ou seja, o processo formativo é mais importante do que o fim, do que a nota somativa final. Então tá aí a ideia de avaliação educacional do tipo diagnóstica, formativa e somativa, que foi o nosso primeiro tema a ser discutido aqui hoje, no nosso encontro de hoje. Agora eu vou para instrumentos de avaliação, por isso que eu quis ver se vocês estão aí firmes com isso. Onde você encontra esse material? Lá no Canvas. Esse texto está aí, tanto o primeiro quanto o segundo. Eles estão lá no Canvas à disposição de vocês para vocês darem uma estudadinha. Tá? E corram atrás de mais fontes, leiam mais sobre isso, porque isso é super interessante. Eu agora vou falar com vocês dos instrumentos de avaliação. A gente já falou deles. E toda hora a gente fala deles. Porque quais são os instrumentos? O que é que eu vou usar como instrumento, como ferramenta para avaliação? Eu vou usar um exame, tipo prova ou teste, né? E provas tem 1000 tipos de provas, né? Então você tem provas com questões de múltipla escolha, provas com questões discursivas, provas, né? Você vai ter vários estilos diferentes. O que é que eu vou usar? Vou usar minhas observações como instrumento de avaliação, vou usar ficha, vou usar portfólio,
né? Educação infantil a gente usa muito portfólio como instrumento de avaliação, mas você pode usar para o resto da vida portfólio. O que a gente vai usar? A gente vai usar uma ficha de avaliação do seminário, né? Eu vou ter uma ficha de avaliação dos seminários que meus alunos apresentarem. O que é que eu vou ter de instrumento de avaliação? Quais são os instrumentos de avaliação? Lembrando que todo instrumento de avaliação, gente, ele nunca é perfeito. Não existe instrumento de avaliação perfeito. Essa que é a ideia. Ele sempre é bom para enxergar certas coisas e limitado para enxergar outras coisas. Então não existe o instrumento de avaliação perfeito. Assim como também não existe instrumento de avaliação maldito. As provas não são malditas. O problema das provas é o que a educação tradicional fez com as provas. E eu já te digo, na mão da educação tradicional, qualquer instrumento de avaliação vira um inferno. Por exemplo, você vai apresentar um seminário e o professor lá com a ficha, está lá só lhe dando nota baixa na ficha lá. Ele pega esse instrumento de avaliação e transforma no inferno. Então, não é o instrumento em si que é o problema, mas o que é que a gente vai fazer com esse instrumento. Vamos lá. A avaliação na educação básica é um processo contínuo e sistemático. Você está vendo isso na avaliação formativa, inclusive, um processo contínuo e sistemático. É essencial para o acompanhamento do desenvolvimento dos estudantes e a qualificação das práticas pedagógicas. Repara, com a avaliação a gente vê como meus estudantes estão se desenvolvendo e como minhas práticas pedagógicas estão funcionando ou não funcionando. Diferentes instrumentos avaliativos são usados para diagnosticar, orientar e medir a aprendizagem, cada um com objetivos e aplicações específicas. Esse texto aborda os principais instrumentos de avaliação empregados na educação básica, destacando características, finalidades, contribuições para o processo, com base em Philippe Perrenot, em Lucchese e na BNCC. Vamos conhecer quais foram os instrumentos que ele colocou. Tipos de instrumento. Instrumento formal. O que é um instrumento formal? São aqueles estruturados e padronizados, frequentemente utilizados em avaliações somativas e diagnósticas. Então, assim, você vai ter uma ferramenta formal, uma ferramenta que passou por uma padronização. A que o pessoal mais conhece, provas escritas, tá? Avaliam conhecimentos específicos por meio de questões objetivas e subjetivas. Testes padronizados, como o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, que fornece dados em larga escala de desempenho. Quer ver, por exemplo, uma coisa é a prova que a gente faz na nossa escola, outra coisa é, por exemplo, o Enem, que é um teste padronizado. A Prova Brasil, que é um teste padronizado. Tá? Então, esse é um exame mais padronizado. Mais padronizado ainda do que é o nosso que a gente elabora na escola. Trabalhos acadêmicos que são formalizados, né, e que eles devem ser apresentados, do tipo uma redação, um relatório de uma pesquisa, né, a entrega de um projeto que existe a aplicação de um conceito. Então, assim, esses são instrumentos que são formais. O estudante passa por esse e a gente conhece bastante eles da escola. Tá? A gente conhece bastante esses instrumentos. O estudante entrega algo, ele vai fazer uma prova, ele foi fazer um exame, ele fez escrever uma redação, ele fez um relatório, perceba isso, né? Então, um roteiro de um livro, um roteiro de uma história. Então, algo que eu tenho ali formal. Eles são muito usados para avaliação somativa e avaliação inicial, mas eles também podem ser usados na avaliação formativa. Tudo aqui pode ser formativo. Tá? Depende de o que a escola vai fazer com eles. Agora, quais são os informais? Os informais, eles muitas vezes não aparecem como uma ficha de avaliação do seminário, que ela é formal, está lá em cima, né? Como a ficha que eu vou usar para corrigir o relatório que o aluno apresenta. Isso é muito formal. Tem umas coisas que são menos formais, que eles vão trabalhar em cima de um feedback contínuo, de uma devolutiva contínua. E eles vão ser muito mais usados na avaliação formativa. Eles são muito fortes para avaliação formativa. Tá? Observe que a formativa pode usar inclusive o de lá de cima. Mas olha como isso que vem abaixo é bem forte na formativa. Portfólio. O que é o portfólio? Né? É a coleção de todos os trabalhos para mostrar a evolução dos alunos, para mostrar mesmo essa trajetória. Isso é bem formativo. Então, portfólio. A educação infantil predomina o quê? Portfólio. A gente não vai fazer prova na educação infantil.
né? Mas portfólio é bem interessante, porque inclusive você consegue perceber como é que o aluno estava no início do ano para o final do ano. Registros de observação são as anotações do professor sobre a participação dos alunos, sobre as habilidades dos alunos, sobre a conversa que os alunos têm. São registros de observação. Repare que nessa ferramenta de avaliação, não é seu aluno que está produzindo algo para você, mas é você, professor, que está produzindo algo a partir da sua observação. Né? São seus registros de observação. Autoavaliação e peer assessment, nome lindo para dizer que é avaliação entre os pares. O que é isso? Autoavaliação e avaliação entre os pares. É quando os próprios alunos refletem seu processo de aprendizagem ou quando um avalia o outro, um estudante avalia o outro. Aqui, quem vai fazer esse instrumento, quem vai preencher esse instrumento são os estudantes. Né? Ou ele avaliando ele mesmo ou ele avaliando um colega. Quais são as funções? Aí as funções são iguais às modalidades de avaliação. Ele pode ter uma função diagnóstico inicial, a gente vai usar os instrumentos para ver os conhecimentos prévios. Formativo, acompanhamento do processo de aprendizagem, dando devolutivas para o estudante. Somativo, ver resultado final, para eu classificar o aluno. Então, as finalidades são aquelas que a gente já conheceu no primeiro bloco. Agora ele bota assim, desafios e boas práticas. Olha que legal isso. Apesar da variedade de instrumentos, persiste o desafio com uma supervalorização de notas e a subutilização da avaliação formativa. Para superá-los é preciso o quê? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nenhum instrumento é bom o bastante para ele ser o único. Né? Então, assim, primeira coisa, diversificar estratégias. Você combinar provas com registros qualitativos. Na verdade, assim, é aquela coisa, a prova não é maldita, desde o que? O que é que você faz com essa prova? Se der para fazer portfólio, trabalhar com prova, fazer outra coisa lá, um relatório também no meio, coisa assim, quanto mais ferramentas você usa, mais dados você vai colher, mais interessante o diagnóstico que você vai montar e vai lhe dar mais conselhos sobre o que é que você vai poder fazer para mudar sua metodologia, ou o que é que o aluno está precisando mudar de forma de trabalhar, por aí vai. Uma coisa importantíssima, priorizar feedbacks construtivos. Né? Isso é muito importante, a educação não faz. A educação ama dar feedback negativo, ama dizer para o aluno, você é ruim nisso, e você está mal, ó, essa coisa. Tá, em certos momentos a gente vai ter que dizer assim, você ainda não alcançou isso aqui. Ainda, porque você alcança, mas você ainda não chegou lá, mas vamos lá para chegar. E falar muito que o aluno já faz bem. Isso também é muito importante. A escola é meio tímida para elogiar os estudantes. Para dizer, olha, você já está lendo bem isso aqui. Olha, você já escreve essa palavra certo. Olha, você já consegue identificar isso. Então, é importante dar feedback também positivo. E todo feedback tem que ser construtivo, no sentido assim, ele não pode ser uma crítica para eu destruir o aluno. O feedback ele tem que ser uma devolutiva para que o aluno possa entender o que é que ele já faz bem, o que é que ele ainda precisa de ajuda para fazer, o que é que ele ainda não está alcançando, mas vai alcançar. Ele tem que ser pensado dessa forma. Alinhar os instrumentos com as competências da BNCC, garantindo coerência com os objetivos educacionais. Então, todo instrumento é para ver se houve avaliação, se houve aprendizagem, mas aprendizagem do quê? Daquele objetivo de aprendizagem que a gente tinha. Então você tem que estar focado nos seus objetivos de aprendizagem. Então isso é muito interessante. Cara, o que é que eu posso te dizer de instrumento de avaliação? Se você for colocar na internet, coloca no Google aí diversas possibilidades de instrumentos de avaliação, vai aparecer um mundo. Vocês vão ver professores usando uma série de instrumentos de avaliação. Isso é muito bom. Você se sirva dessa diversidade. Você vai aprender que para certas coisas, certos instrumentos são melhores do que outros. Né? Então, isso é... Por exemplo, prova é muito ruim para habilidades que são assim manuais, ou que você tem que mostrar destreza em certos fazeres, etc. Prova é muito ruim para isso. Então, eu tenho que ir para um outro tipo de avaliação nesse sentido.
Até para mostrar certas atitudes e valores, na prova o aluno diz o que é que ele faria. Você pode dar vários cenários. Se tal coisa acontecesse, como você agiria? Tal. Uma coisa é que ele diz o que ele faz. A prova capta isso. Mas a prova não capta o que ele faz. Né? Então aí é quando eu levo ele para o parquinho e vejo como é que ele interage com as outras crianças. Aí eu estou vendo o que ele faz a partir da minha observação. Esse instrumento é melhor para uma prova, para captar o comportamento desse aluno, se ele está sendo agressivo, se ele está sendo solidário, coisas desse tipo. Então, instrumento é tranquilo, gente. Pensa sempre nesses instrumentos que a gente tem, desde a prova, a ficha de avaliação de um seminário, a ficha de correção de um relatório do professor. Eu sempre digo assim que o instrumento de avaliação não é exatamente o relatório, porque o relatório foi a produção do aluno. O instrumento é mais a ficha de correção do professor. O que é que ele vai procurar naquele relatório? Por exemplo, no relatório o aluno ele colocou citações e referências. No relatório, o estudante falou sobre que dia, horário e local foi realizada a atividade, ou ele esqueceu esse detalhe? Ele descreveu como é que foi a atividade, ou ele nem descreveu o que foi? Ele colocou conclusões interessantes sobre a atividade, ou ele não colocou? Quer dizer, o meu instrumento é minha ficha de avaliação disso, a ficha de avaliação do relatório, a ficha de avaliação do seminário, né? Então, esses são mais instrumentos interessantes do que o próprio relatório em si. Né? O relatório em si também porque é a produção do aluno. Né? A prova é o instrumento de avaliação, mas assim, o que eu faço também, meus parâmetros para corrigir a prova, é um instrumento associado à prova, que é muito importante, né, para isso. Mas eu posso avaliar por vários meios. Eu posso avaliar por relatório, por prova, por seminário, por um trabalho de colagem que vai ser feito, por um trabalho digital, né, a construção de um blog, o produto, né, de um projeto. Então, o produto ali era construir uma página na internet, uma página numa rede social sobre meio ambiente e tudo. Então, como é que ficou essa página, né, a qualidade, tudo isso. O livro de histórias infantis que vocês produziram na minha disciplina de literatura infanto-juvenil, né, aquilo é um instrumento de avaliação. Então perceba que 1000 coisas podem ser avaliadas. Repare, por exemplo, literatura infanto-juvenil. Vocês fizeram prova, que pegou muitos aspectos teóricos e etc. Mas eu precisava ver uma coisa que é como é que você se sai produzindo literatura. Uma prova não vai dar conta disso. Uma prova não me permite avaliar isso. E aí, quando eu peço para que você crie um livro daquilo, eu vou analisar seu livro. Esse instrumento de avaliação me permite ver como é que você faz literatura. A prova é diferente, a prova pegou aspectos teóricos, como era a literatura de Ziraldo, como era a literatura de não sei quem, como a prova pegava outros aspectos. Perceba, cada instrumento é capaz de pegar certos aspectos. Já te digo, para concurso para professor, quando vocês forem fazer concurso para professor, sempre vai ter questão sobre instrumentos de avaliação. E quando cai na aberta, é para ver se você tem domínio de mais de um instrumento de avaliação, para ver se você não é muito limitado em relação a instrumentos de avaliação. Né? Então pense sempre nisso. Quais as 1000 possibilidades de instrumento de avaliação que eu posso ter? Tá? Nunca seja limitado a um instrumento de avaliação só. Não dá, fica muito empobrecido a sua forma de obter dados a partir disso. Deu para entender essa ideia dos instrumentos, pessoal? Foi tranquilo essa parte? Tranquilo? Massa. Olha só. Eu tô aqui só com 11 minutinhos para terminar essa, tá? Daqui a pouquinho esse aqui vai parar e a gente vai para o outro link, porque eu tenho ainda uma outra atividade que é mais revisão de uma coisa, de um tópico da aula passada. E aí eu quero discutir esse tópico da aula passada com vocês, que é sobre competências e habilidades. Eu quero conversar mais um pouco com vocês sobre isso. E eu quero conversar um pouquinho para vocês sobre a prova que vocês vão fazer, tá? Conversar um pouquinho sobre essa prova que a gente vai realizar na próxima sexta-feira, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalinho de 5 minutinhos e mudar para o outro link. Todo mundo recebeu o segundo link de aula?
Sim, sim. Pronto. Dá uns 5 minutinhos, toma uma água, levanta um pouquinho aí da cadeira, faz uma coisa, 5 minutinhos mesmo. E aí a gente vai para o outro link, tá? Para fazer a revisão sobre competências e habilidades e conversar um pouquinho sobre a prova, tá bom? Vejo vocês em 5 minutinhos. Ok. Para aqui.